aqui, depois de tanta gente boa passando por esse palco aqui, Izzy Gordon, as meninas do Slam, os professores do Slam, o Sérgio Vasco, toda a equipe da Cooperifa, o Luciano também, todos os artistas. Então, colocar a gente aqui, Samuel, é uma covardia, né? A gente vem mais para fazer um agradecimento, eu em especial vim fazer um agradecimento à presença de todos, né? Eu primeiro agradecer ao pessoal aqui do Teatro de Conter Mugunzá, né, pelo espaço, parabenizando pelo espaço, não só pelo espaço, né, mas também pelo belo trabalho que eles fazem aqui no entorno da comunidade aqui. Merece uma salva de palmas de todos nós. Agradecendo também, eu quero agradecer a equipe, a todos que se envolveram nesse projeto para que desse certo esse evento, né, esse festival. E o nome do festival, né, o nome do festival Ninguém Solta a Mão de Ninguém, é muito apropriado para o momento. Então, agradecimento a todos que se envolveram também nesse festival, na realização dele, né? Dizendo também, trazer uma saudação aqui do meu irmão, né, de sangue e de luta, o Carlos Janazzi, o professor Carlos Janazzi. Ele não pôde estar por uma coisa que é difícil acontecer, mas ele está doente, né? Ele gostaria muito de estar aqui, mas por conta de uma virose, pegou uma virose, derrubou o nosso lutador aí por hoje, então ele não pôde estar, mas mandou um abração a todos aqui. Dizer também, né, que esse festival, ele é, na verdade, ele é o primeiro festival, Samia, né? Esse é o primeiro festival de muitos, nós vamos fazer muitos dele. E esse aqui especial, ele é dedicado aos servidores públicos que estão em luta contra a retirada de direitos, né? É isso que se propõe esse festival aqui, de solidariedade a todos os servidores públicos aqui do município. Nós estamos convivendo, Samia, com um momento autoritário aqui de um governo que não dialoga com os servidores, né? Não dialoga, tripudia em cima dos servidores, né? E a gente tem aqui muitos educadores, servidores, né, de outras secretarias também, mas muitos educadores, e a gente está vendo que tem muitos servidores com o salário cortado, né? Ilegalmente cortado. Então, e o prefeito aqui, o nosso prefeito Bruno Covas, autoritário, ele está tripudiando em cima das pessoas que estão com seus salários cortados. Então, esse festival também é de solidariedade a todos os servidores aí que estão lutando, né? E ter a presença dos artistas aqui, porque cultura e educação e cultura caminham juntas, né? Então é muito propício esse momento de estarmos aqui. Agradecimento especial a todos os artistas por conta desse convívio, né, de cultura e educação. E dizer também, né, que os artistas que estão aqui, né, todos os artistas que se apresentaram, os que vão se apresentar, estão engajados na luta social, né, que fazem arte como resistência, arte como resistência, levando arte, cultura, a música para a periferia, de onde talvez a cultura não chegasse, né? Então, uma salva de palmas para todos os artistas que fazem a cultura chegar na nossa periferia aqui no município de São Paulo. E dizer também, né, que nosso mandato, nós assumimos no lugar da Samia, né, lutadora, Samia, que fez um mandato maravilhoso, vai continuar nos representando. Muito embate aqui, né, com a dupla Dória e Covas, né? Essa dupla é a sequência, né, do mal. Samia fez um enfrentamento muito forte aqui, muito bom, e a gente está dando continuidade a esse trabalho. Assumimos esse é o nosso primeiro mês. Nós vamos fazer amanhã um mês de mandato, né, de muita luta. Entramos nesse momento de greve e a gente vai fazer a resistência aqui, Samia. Nosso mandato continuará sendo de muita resistência aqui. Como eu falo como servidor público também, então eu sou servidor, como disseram as professoras do ILAN, servidores. Então ela está aqui para servir, e o nosso mandato cumprirá esse papel, e o papel de resistência. Então, não vou me alongar, vou passar até a palavra para a Samia também, para fazer uma saudação aqui para todos, mas agradecer a presença de todos e dizer que a luta continua. Boa noite a todas e todos. Cumprimentar o pessoal aqui do Teatro de Container, parceiros fundamentais em toda a luta social e política da cidade.
Também cumprimentar em nome do Sérgio Vaz todos os artistas que nos antecederam a noite de hoje. Dizer também da minha alegria, do meu orgulho, da minha felicidade, saber que o Celso Gianazzi está tocando esse mandato muito bem e que já começou demonstrando qual que é o papel de um parlamentar, que é ao lado da luta dos trabalhadores, sem pestanejar, sem ter medo de fazer o enfrentamento com quem for necessário, dentro ou fora da Câmara de Vereadores. Não só nos dá muito alívio, mas nos dá muito orgulho saber que tem um companheiro de partido que está levando o mandato com tanta seriedade e que já começou colocando o seu mandato à disposição de uma greve fundamental como essa, que é a greve dos servidores municipais. E também, evidentemente, cumprimentar todos vocês, servidores, servidoras da educação, da saúde, de todas as áreas, que estão dando uma escola de luta para todos os trabalhadores brasileiros, que estão há 25 dias numa greve justa, legítima e necessária para revogar essa aberração que foi a aprovação do Sampaprev, aprovada não à toa entre o Natal e o Ano Novo, justamente pelo seu caráter de ilegalidade, de aberração, porque se fosse algo natural, não precisaria ter sido feito a portas fechadas, não precisaria ter sido feito às pressas, e agora com esse vergonhoso corte de ponto, que como o Celso muito bem colocou, é inconstitucional, é ilegal e mostra a face mais autoritária e cretina, porque não tem outra palavra, cretina, desse. Não entrei, eu já era vice, mas veja bem, não é a mesma coisa, mas mostra que consegue ser ainda pior, porque se mostra ainda mais covarde, porque não tem coragem de dizer que defende o mesmo projeto, que é tão autoritário contra aquele que o antecedeu. Mas muita gente diz, né, ele quer vencer o movimento pelo cansaço, essa é a principal tática dele, mas talvez ele não tenha percebido que quem vai ser vencido pelo cansaço é ele, porque a força que os servidores têm demonstrado não só nos atos em frente à prefeitura, mas principalmente no local de trabalho, nas assembleias, dialogando junto à comunidade, isso é indispensável para conseguir virar o jogo, porque argumento a gente tem, razão a gente tem, é motivo para lutar também a gente tem. O que ele não tem, na verdade, é condição de dialogar com os servidores, porque sabe que se for para uma mesa de negociação, ele vai estar errado, ele vai precisar ceder para uma reivindicação tão justa. E dizer, Celso, que a gente está no momento da conjuntura nacional, na verdade, que é muito difícil, né? O prefeito é muito complicado, o governador do estado dispensa prestações e o presidente também está aplicando uma política ultraliberal para o país, do ponto de vista da economia, e reacionária nos costumes, né? A escolha dos seus ministros e as primeiras medidas que ele vem implementando demonstram isso. E para nós é muito importante estar no Congresso Nacional nesse momento para fortalecer a luta da resistência política, que se expressa principalmente nas ruas, nos bairros, mas que lá dentro também tem um braço, né, atuante de oposição e de enfrentamento. São dias muito duros, comentando com o pessoal ali fora, a vida ali é muito corrida, é muito dinâmica, porque é o dia inteiro, e agora eles querem implementar também uma reforma da Previdência a nível nacional, que é cruel demais para os trabalhadores. Penaliza os mais pobres, são aqueles que defendem, por exemplo, do PBC, ou penaliza também as mulheres, quando ele quer igualar o tempo de contribuição, imposição de uma idade mínima, principalmente as professoras, que ele quer que trabalhem mais ou menos 10 anos a mais para ter direito à aposentadoria. É tudo muito terrível, e quer também instalar um regime de capitalização, porque isso, na verdade, mostra qual é o objetivo da reforma da Previdência, né? Dizem que querem... porque não tem dinheiro, não tem como condição de pagar as aposentadorias futuras, mas quando apresentam o regime de capitalização, mostram que, na verdade, querem botar a grana do trabalhador no bolso dos banqueiros para eles fazerem especulação, que forem, no final das contas, a gente não vai ter certeza se esse dinheiro vai voltar, porque em outros países do mundo que esse modelo foi aplicado, como, por exemplo, no Chile, não tinha mais dinheiro para depois pagar a aposentadoria devida por direito dos trabalhadores que a vida inteira contribuíram. Por isso que essa greve de vocês, essa luta tem sido tão importante também, porque ela é exemplo para todos os trabalhadores do país que no próximo período também vão precisar se organizar, se juntar e lutar para derrotar a reforma da Previdência a nível nacional. E para isso também contem conosco, vamos estar junto. Lá eu vou fazer parte da comissão especial da reforma da Previdência, Celso. Vai ser assim muito desafiador, porque eles colocam vários números e dados que são muito que enganam, na verdade, a população. Eu acho que nós do pessoal vamos ter o papel político, mas também técnico, né, de poder intervir. Nisso eu tenho certeza também que o Celso e toda a sua equipe são fundamentais, porque também entendem muito do tema e, sem dúvida, vão ser parceiros indispensáveis para desarmar toda essa argumentação nefasta que o governo vem querendo fazer para convencer a população da suposta necessidade da reforma da Previdência. E de resto, dizer que a gente está junto, a gente não vai largar a mão de ninguém, porque essa acho que é a principal mote, palavra de ordem para o próximo período.
Viva a luta dos servidores municipais, viva o mandato do Celso, que tem sido fundamental, não só para todos os trabalhadores, mas para agitar aquela Câmara e mostrar o que tem que ser um parlamentar de verdade, atuante, combativo e na luta. Obrigada, gente. Tamo junto. Só completar, Samir, que essa reforma a gente tem conversado muito com a comunidade, nas escolas, conversando com os pais, mostrando que aqui, essa reforma, ela não é contra o servidor público, é contra o cidadão paulistano, cidadã. E essa reforma, aqui em São Paulo, tudo que acontece em São Paulo, para o bem e para o mal, se reflete no Brasil inteiro. Então, o que a Samia falou é verdade. E a gente tem falado, essa reforma, mesmo porque a equipe econômica, membros da equipe econômica que estavam aqui com Dória, eles estavam na confecção, no estudo do Sampa Prévia, eles foram para Brasília e estão na equipe do Paulo Guedes. Então, a mesma filosofia daqui está sendo colocada lá, a reforma lá é muito pior. Então, a gente vai enfrentar e toda a sociedade vai ser punida com isso, e em especial os mais pobres. E também acabando completando aqui para dizer, Samia, que a gente no mandato, a gente está com uma carga, um peso excessivo com o nosso mandato, porque duplamente penalizados não, né? Mas assim, com conforto, porque uma que está substituindo a Samia, né? Que fez um mandato combativo, e outra porque eu levo o nome de um outro lutador, que é o Janazzi. Então, a cobrança em cima da gente é bem grande, e o nosso compromisso é de honrar essa luta. Então, estamos juntos, Samia.